agora mais uma edição do Conexão Saúde, um especial diretamente de São Paulo, onde acontece a 16ª edição do Congresso Internacional de Uro-Oncologia no World Trade Center. Eu estou aqui com 3 médicos especialistas na área. O Dr. Frederico Xavier, Dr. João Juvenis e o Dr. Aurus Dourado. Eu vou falar um pouquinho do currículo do Dr. Frederico, que é um super currículo aqui. Ele é uro-oncologista, cirurgião robótico, diretor de mercado da Unimed Goiânia e presidente do Instituto da Unimed Goiânia. Seja bem-vindo, Dr. Frederico. Pode se apresentar para a gente. Olá, Elisângela, muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui com todos vocês. Obrigado, Dr. João Juvenis, pela presença. Obrigado, Aulos Dourado, pela presença. Eu fico muito feliz de estarmos todos nós aqui reencontramos numa oportunidade tão boa quanto essa, como o Congresso que é de Uro-Oncologia, que é a 16ª edição, correto, Elisângela? Isso mesmo. Muito bom. Bom, e agora vamos falar do Dr. João Juvenis. Ele é urologista, doutor pela USP São Paulo, professor de pós-graduação e próprio em cirurgia robótica, coordenador da residência médica em urologia do Hospital Universitário de Mato Grosso do Sul, UFMS. Seja bem-vindo, doutor João. Muito obrigado, bom dia a todos. Aí é um prazer estar aqui no Conexão Saúde, convite que a gente não pode deixar de ver, né, doutor Frederico, e agradeço bastante, doutor Auros, grande amigo e parceiro de longa data, é um prazer estar aqui com vocês. E o Dr. Aurus Dourado, ele é uro-oncologista, chefe do Departamento de Cirurgia Minimamente Invasiva do São Marcos Cancer Center, chefe da residência de urologia da Universidade Estadual do Piauí, membro da Câmara Técnica de Urologia do Conselho Federal de Medicina do Brasil e CEO do DocDo. Bem-vindo, Dr. Aurus. Tudo bem? Obrigado pelo convite, Elisângela, Frederico, é um prazer estar aqui com vocês, com o João. E esses congressos, né, é sempre uma oportunidade de rever amigos, de rever, assim, personalidades que fazem a diferença no Brasil. E o que é legal é isso, eu sou do Piauí, Frederico lá de Goiás, o João do Mato Grosso do Sul, e a gente sempre está estimulando o outro e trocando experiências para fazer uma medicina melhor para todos, né, para os nossos pacientes e para a gente. Muito bom. Bom, esse podcast chama Conexão Saúde, né? E aqui nós temos uma conexão de 3 grandes nomes da medicina. Queria começar esse bate-papo contando como é que vocês se conheceram, como é que foi a conexão entre vocês. Eu acho que o João pode começar aí, que João é ele... o mais velho, É. ele pode. A gente tem uma longa amizade, né? A gente começou a nossa amizade desde a época da residência médica, né? Então todos vieram para São Paulo, né? Então a gente fez nossa residência aqui em São Paulo e a gente se encontrou fazendo residência médica, aquele período de formação que o médico termina a faculdade e começa a aprender, né, a parte técnica da especialidade. E a gente fez a nossa residência juntos. Então uma longa um longo período aí de residência aqui em São Paulo. Depois a gente ficou um período aqui melhorando a nossa especialidade, cada um nas suas áreas, né? E a gente tem desde esse tempo aí de longa data, aí 2006, 2007, É isso aí, já 2008. quase 20 anos já. É muito, todos novos, né? Mas conservados, mas já tem quase 20 anos já da amizade, né? Dessa proximidade aí. Eu Muitos lembro, eu pacientes lembro, também já nessa história, né? eu lembro justamente, são muitas histórias, por isso que eu fico muito feliz, fico emocionado, como o Auros disse, em rever os amigos, e mais feliz ainda de ver o sucesso dos amigos e saber com que eles estão levando a medicina de qualidade, estão tentando fazer bem à sociedade. E quando eu lembro muito bem, há quase 20 anos, acho que em 2006, né, o João, o Auros, praticamente um dos pioneiros na laparoscopia, quando estava se começando a utilização de cirurgias por vídeo, cirurgias laparoscópicas, ainda não tinha nenhum robô no Brasil, né? Mas a gente sempre antenado, tentando trazer o que já tinha de melhor dentro dos hospitais, dentro das especialidades, dentro dos cursos que nós fazíamos juntos.
Que bacana essa história, né? Bom, vocês estão aqui em São Paulo hoje por causa de um congresso especial, que a gente já falou no início, 16ª edição. Qual foi a primeira impressão desse congresso para vocês? O que que esse congresso mais chamou a atenção? Realmente aqui o congresso é um que chama a atenção, primeiro que é um dos maiores do mundo na área de oncologia. Isso para a gente é um orgulho, porque ter aqui no Brasil e poder receber especialistas, os maiores nomes, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, muito nos orgulha. E um congresso em português. E isso é uma forma de você dar acesso, dar informação aos colegas que às vezes não têm oportunidade de ir para um congresso nos Estados Unidos e Europa, que são congressos caros, em outro idioma. Isso acaba facilitando também o acesso à informação e democratizando a informação. E segundo ponto é exatamente isso. Normalmente existe aquela máxima que os opostos se atraem, na verdade, assim, são os similares que se atraem. Por isso que gerou essa conexão. Então, desde o princípio, você vê a forma, assim, a forma de se portar do Dr. Fred e do Dr. João, isso que são iguais às nossas. Então, acaba que a gente vai crescendo junto e mantendo essa parceria por longo prazo. Na minha área, especificamente, eu sou muito vinculado a novas tecnologias, a novas plataformas. Como você bem falou, eu sou CEO do DocEdu, que é uma empresa que começou há 11 anos. A gente foi pioneiro do mundo em reconstrução de órgãos tridimensionais para melhorar a cirurgia. Aqui o João pode falar, ele usa a nossa plataforma, o Fred também. Então, o que que a gente faz? A gente pega órgãos, por exemplo, tumores de rins complexos, que antigamente eram planejados por uma tomografia. Se eu falar com você, Elisângela, vê que é a tomografia de um tumor de rim. Você não consegue entender. Então, imagina um paciente que olha e aquilo preto e branco, ele não entende, não faz parte até assim, da decisão do que fazer naquele caso. Então, o que que a gente faz? A gente transforma aquilo em objetos 3D virtuais e impressos no passado, para todo mundo entender melhor. Então, o cirurgião ele vai conseguir entender melhor o caso, vai conseguir executar melhor a sua cirurgia e o paciente vai participar disso. Você humaniza essa relação, O porque ele paciente fica mais fica mais tranquilo. tranquilo, ele fica mais seguro. O DocDuo, Aurus, ele está no mercado há quanto tempo? Já tem 11 anos. O que chama a atenção justamente, Elisângela, que nós temos, falando do Congresso Internacional, quando nós reunimos e olhamos o que tem de melhor e de atualidade em todo mundo, frente à urologia, frente à uro-oncologia, nós percebemos que o Brasil ele não tem nada a desejar frente toda, desde a parte médica, desde tecnologias. Então, agora, no Congresso, atualmente, hoje, foi mostrada uma plataforma semelhante ao DocDuo, utilizado em Los Angeles, que ele utiliza uma maior facilidade durante a cirurgia, uma visualização, uma reconstrução 3D na sala de cirurgia, algo que o Aurus já tinha colocado em prática para nós aqui Há há 11 11 anos. anos. Exatamente. O que é interessante é isso. A gente começou no Brasil. E 2 anos depois é que o resto do mundo foi fazer isso, entendeu? Então, por conta disso, a gente ganhou prêmios na época. E hoje, voltando para o Congresso, o que que é o mais legal? Hoje a gente está tentando aliar isso à inteligência artificial, tá? A jogar dentro do robô, a fazer sobreposição de imagens, que é o que a gente chama de realidade aumentada. Então, acaba sendo um guia para melhorar sua cirurgia e melhorar sua performance e diminuir complicações. Imagina, Elisângela, hoje que você quem dirige aqui um carro utilizando um guia 4 rodas, Michelin, um mapa impresso em duas, assim, ninguém Ninguém. vê mais. Todo mundo é GPS, todo mundo é uma forma digital. E a tendência é exatamente essa. A inteligência artificial, a tecnologia, ela não veio substituir o homem, vai ser o nosso copiloto. Ele veio auxiliar a nossa tomada de decisão, auxiliar a nossa performance, aumentar até a nossa produtividade. A gente pode até debater um pouco sobre inteligência artificial na radiologia, em outras áreas, porque é um tema que, quando lançou, aconteceu uma coisa muito interessante nos Estados Unidos. Há 4, 5 anos falavam, olha, a inteligência vai substituir a radiologia. Todos os radiologistas vão ser trocados pelo laudo que já está performando muito bem. Aí o que é que aconteceu com o mercado? Muita gente deixou de fazer radiologia. Hoje está escasso, está mais caro. E o que viu-se, o que está sendo utilizado na prática, é
a inteligência artificial está triando o melhor exame, tá dando o que é normal e não é, ou seja, se eu tenho um exame alterado, que ele já vai para a ponta da fila, então ele vai ter prioridade. Então a gente está conseguindo utilizar ela para racionalizar até a escolha de quem vai dar primeiro, é, chamar atenção para algumas áreas que o olho humano não ia observar inicialmente. Então é bem interessante essa tecnologia e tem muita coisa para a gente debater ainda. A favor, né? E você, João, o que que você achou desse congresso? O que que o congresso trouxe para a sua área, para dentro do seu dia a dia? Muito obrigado pela pergunta. Assim, esse congresso, em linhas gerais, é um congresso especificamente falando sobre os tumores da parte da urologia, ou seja, paciente que tem câncer de rim, câncer de próstata, câncer de testículo, câncer do canal da urina. Então, essas são as áreas da urologia que o urologista cuida que podem ter tumores ou cânceres, e é o que é envolvido aqui no nosso congresso. E o peculiar desse congresso, e na verdade a grande vantagem, é que ele consegue reunir todos os grandes nomes desta área aqui em São Paulo. Então vem os mais famosos, os mais experts, os mais conceituados da área no mundo, né, no mundo inteiro, eles vêm para cá. Então você está caminhando, está vendo um especialista que você já leu um artigo sobre ele, que foi um game changer, ou seja, teve uma mudança em todo o tratamento, e ele publicou esse artigo, ele está do nosso lado falando sobre os seus estudos, sobre a sua área de pesquisa. Então é muito interessante. Então, por isso que motiva a gente estar presente, a gente se atualizar. E logicamente, como o Aulus, o Dr. Frederico falou, a tecnologia é muito avançada e a tecnologia está envolvida na medicina, não tem como a gente voltar para trás. Então, realmente todos os avanços da tecnologia que estão absorvidos, a gente tem que estar atualizado em relação a isso. O Dr. Auros falou da reconstrução em 3D, da inteligência artificial, da realidade aumentada. A gente vê um progresso e a gente tem que estar conectado, porque senão a gente pode ficar para trás. A gente tem que fornecer também o melhor para os nossos pacientes e também a gente está junto com os colegas para a gente conseguir dividir esse conhecimento. Então, o Auros falou da realidade aumentada, isso é importante. A gente sabe que logo mais a gente pode chegar no momento que a gente tem até automação de cirurgias, então a gente pode reunir a tecnologia juntamente com o robô, isso pode gerar essas automações. Então é importante a gente também orientar o nosso paciente em relação a isso para a gente conseguir guiar e a gente estar presente, porque nunca vai deixar de estar um médico do lado. Então nada substitui o atendimento presencial, o cuidado, que isso só a gente consegue fazer. Mas é É importante. interessante, viu, João? Só fazer uma parte aqui. Ele está falando da automação, cirurgia automatizada. E é uma grande pergunta, uma grande dúvida do público leigo quando ele ouve falar de robô. O que que é um robô que vai operar? Não. Atualmente, a cirurgia é 100% dependente da mão humana. É o que a gente chama de master slave. Ele é escravo do cirurgião. Então, se o cirurgião não for bem treinado e tomar uma decisão de cortar uma estrutura que não seria o ideal, ele vai cortar. Ele não interfere em nada, ele só melhora a nossa habilidade manual, a nossa visão. Mas todas essas inovações, exatamente para no futuro, quem sabe, a gente ter inicialmente uma cirurgia semi-autônoma, o robô ajudar na tomada de decisões, onde cortar, onde não cortar, e no futuro mesmo, mais distante, até executar a cirurgia, tá? Mas isso é uma conversa bem longa também. O que você acha, Vocês Fred? falaram muito também vocês falaram muito do Brasil como pioneiro, né? Pioneiro no Dr. Lu. E a cirurgia robótica, como vocês comentaram, como está aqui no Brasil também se comparado com outros países? A gente já tem essa infraestrutura. Como que vocês enxergam a cirurgia robótica? Justamente sobre a evolução do tratamento do câncer de próstata, né? Nós tivemos várias fases de adaptação, sempre tentando tratar o câncer e trazendo ótimos resultados funcionais para os nossos pacientes. Então, veio desde a cirurgia aberta, teve a transição da cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica. A cirurgia robótica, por muito tempo, pelo custo, pela geolocalização, às vezes ela ficou com dificuldade de acessibilidade para a nossa população. Nós temos um país muito grande, um país extenso, mas hoje a plataforma robótica já existe mais de 100 plataformas no nosso país. Ela está espalhada praticamente
por todo o país. E o que teve realmente uma novidade muito boa no Congresso são as novidades de várias plataformas, inclusive concorrentes chinesas, que vão se trazer os mesmos resultados funcionais, mas isso vai reduzir o custo e vai trazer tratamentos mais acessíveis para toda a população. E assim, o que é interessante, voltando à sua pergunta, é qual que é o cenário do Brasil atual na cirurgia robótica. Assim, nós três viajamos muito, a gente vai para muito congresso fora, e é bom a gente perceber que o cirurgião brasileiro é extremamente habilidoso. O cirurgião brasileiro ele opera muito, ele tem um volume cirúrgico muito bom. E isso faz diferença, porque nós somos destaques na América Latina. Talvez o Brasil seja o país mais importante da América Latina em se tratando de cirurgia robótica e destaques no mundo também. Nós temos cirurgiões que operam no mundo todo e um nível de cirurgia de altíssimo nível. E isso que nos deixa feliz. O- A principal limitação, como o Fred falou, ainda é custo. Infelizmente, nós somos um país com diferença econômica e cultural também muito grande. Então, nós temos desde muito rico, paciente também que não tem acesso. E o grande desafio hoje não é treinar cirurgiões, o grande desafio é tornar essa plataforma acessível. E isso que nos deixa feliz, né? A gente está vendo no Congresso novas plataformas chegando. Hoje, no Brasil, a gente tem 3 plataformas, ainda tem um custo elevado, mas as plataformas estão vindo mais baratas e com a mesma qualidade das já existentes, que é isso que importa. Isso é importante, a democratização da tecnologia, né? A gente sabe que a tecnologia é cara, tem um custo envolvido da criação, tem um custo de patente que também está envolvido, tem todo esse critério que a gente tem que avaliar, mas logicamente que o que a gente tem que fazer, o que a gente está tentando fazer, é conseguir acessibilidade para todos, porque a tecnologia melhora resultados, tanto oncológicos, no tratamento do tumor, quanto de recuperação. Então, é importante a gente saber que a recuperação é muito melhor num paciente que faz uma cirurgia robótica do que uma cirurgia convencional. Então, recuperação física para voltar às suas atividades habituais, sair mais cedo do hospital, menor internação, menor tempo de uso de sonda se precisar, se for cirurgia para próstata. Ele volta às suas atividades habituais, ele volta a produzir, volta a ser útil, né? E além de tudo, os resultados funcionais. Se for para cirurgia de próstata, ele perde menos urina, ele tem uma menor chance de ter disfunção erétil. Então, a tecnologia veio para melhorar e a gente tem que democratizar, a gente tem que conseguir que eles tenham acesso. E é importante o que o Auros falou, o que o Fred falou, que a gente, chegando novas plataformas, principalmente as plataformas chinesas, né, que são grandes cópias das plataformas existentes atualmente, com resultados muito similares, a gente vai conseguir fazer isso com os nossos pacientes com mais facilidade, né? Agora eu vou dar uma de repórter aqui e perguntar para o João. João, assim, um outro diferencial das plataformas chinesas é a questão da telecirurgia. Ou seja, há mais de 5 anos eles já estão fazendo isso, já estão treinando, que é um cirurgião está numa cidade, 1.000 quilômetros de distância, 900 quilômetros de distância, o paciente está lá, sendo operado por aquele cirurgião. O que você acha disso, assim, da telecirurgia no Brasil? É factível? É legal? O que é game changer? Isso, qual que é a tua visão nesse aspecto? Na verdade, assim, a gente sabe que os recursos são os mesmos no mundo e a população só cresce. Então, a população aí, a tendência é um crescimento em progressão geométrica e os recursos a gente não consegue outros, é os mesmos que já existem. Então, com certeza, a gente vai chegar um momento que a gente vai precisar fazer atendimento em massa. E a telecirurgia é uma maneira da gente conseguir fazer isso. Já tem sido feita na China, porque a internet lá é de alta qualidade, então tem estabilidade, tem rapidez, e os robôs estão permitindo fazendo isso. Então tem um robô chinês que já é feito, como o Dr. Auros falou, então já foi feita cirurgia dentro do próprio país da China, que é um país continental, que tem mais de 5.000 quilômetros de distância entre uma cidade e outra, pode ter. Já foi feitas cirurgias com essa distância, já foi feito cirurgias com o médico Intercontinentais, né? intercontinentais, justamente o médico na China manipulando o robô e o paciente na África, com mais de 5.000 quilômetros de distância. Então, isso aí já existe no mundo, a tecnologia está aí, isso já é evidente, né? O que a gente tem que é tentar fazer alguma maneira que seja útil, que seja bom para todos, tanto para o médico, quanto para o paciente e quanto para quem fornece
essa tecnologia. Então a gente tem que fazer com que seja execuível e bom para todo mundo, né? Sem sombra de dúvida, assim. E com relação também, eu acho assim, um fator muito importante, porque é levar profissionais de ponta onde não tem a distância geográfica. Hoje, o treinamento de uma cirurgia robótica, e o Fred acompanhou muito bem isso, quando se coloca um robô, tem que ter um cirurgião vindo de outra cidade, com mais experiência, para ir lá, é, treinar aquela equipe, acompanhar várias cirurgias até que a equipe esteja treinada. Eu vejo isso com muito bons olhos, porque o treinamento, que é a questão de mentoria de uma equipe, não precisa ter esse custo, esse tempo de deslocamento. Quem tivesse a mesma plataforma, posso estar aqui em São Paulo treinando um colega lá no Piauí e vice-versa. Então, eu acho que democratiza mais ainda a informação, o treinamento. Eu acredito muito também, sempre existe essa fase da adaptação, né? E a gente tem que procurar utilizar a tecnologia, a inteligência artificial. E no caso, só para a gente poder explicar o que que é a telecirurgia, né? A telecirurgia seria o Aurus fazendo uma cirurgia robótica no Piauí, mas o paciente vai estar lá no Mato Grosso do Sul e o Joãozinho vai estar auxiliando esse paciente. Então, os comandos que o Auro vai fazer em Teresina vai ser passado para a plataforma robótica que vai estar lá em Campo Grande, onde o Joãozinho vai estar do lado e vai estar acompanhando. Isso é a telecirurgia, isso precisa, lógico, de uma internet muito boa, como é o caso da China, mas eu acredito que é factível para o nosso país, mas onde eu acho que talvez ela vai ser mais útil, eu acredito que são em casos mais raros. Por exemplo, se eu pegar um paciente com câncer de bexiga, no caso eu tenho que tirar toda a bexiga. É uma cirurgia mais complexa, que demora 4 horas, dependendo da reconstrução. E aí sim, talvez, como é um caso por que que o Brasil, no caso que o Horus falou, que os cirurgiões, eles têm uma experiência maior? Pela população, nós temos mais de 200 milhões de habitantes, isso traz, por exemplo, vários casos, vários pacientes, ele acaba tendo uma experiência maior. E em doenças mais raras, isso provavelmente a telecirurgia ela vai ajudar o paciente, vai ajudar o próprio urologista, que às vezes não tem tanta experiência naquele tipo de cirurgia, ele operar esse paciente junto com um outro médico que está em outro estado ou em outro país, que tem uma experiência muito grande, eu acho que isso também vai ser muito benéfico no tratamento e na recuperação desse paciente. E sempre também com o médico presente, né, junto com o paciente. Porque assim, uma das questões que são sempre bem levantadas são os aspectos éticos. Porque a conexão, ela é falha, ela pode cair, tá? Embora a maioria seja via cabo, mas algum desastre pode acontecer. Sim. Então, é obrigatório você ter um médico treinado lá no local também. Então, você tem que ter segurança nas duas pontas. Se cair, alguém tem que estar lá, óbvio. E por isso que a gente está falando mais em mentoria, em auxílio, porque se acontecer algum problema, quem está lá tem que ser treinado também. E o que é interessante é também uma cirurgia de multiespecialidades, por exemplo, um cirurgião urológico, um cirurgião do fígado, um ginecologista, e os três não precisam nem estar nessa cidade. Ano passado, na China, teve uma cirurgia que foi a primeira triplo console. O que que é isso? Um paciente numa cidade e os três cirurgiões em três cidades diferentes, ou eram 4 cidades envolvidas. Então, isso é muito legal, eu acho. É uma coisa que realmente não tem. A gente não sabe ainda nem as implicações disso na prática, que vai descobrir no dia a dia, a tecnologia, à medida que ele for disseminando, que isso a gente vai perceber e como vai acontecer. Doutor Frederico, tem algum relato de paciente, de alguma cirurgia que você gostaria de contar aqui pra gente? Relato de... Com certeza ele tem. Tem vários. Pela sua experiência aí, com certeza. Preciso lembrar bem, mas no caso, quando nós falamos bastante de câncer de próstata, né, o homem ele tem esse sentimento da virilidade, da função sexual. Então, isso é uma preocupação muito grande quando ele é o resultado funcional, ele manter a função sexual, como tratar o câncer, que é o impacto que vem com toda a família, aquele sentimento que ele traz para a vida. Então, não só um caso, mas são vários casos de pacientes que chegam
para o Legal, Uli. tratamento. E é muito importante a gente sempre estar confortando o paciente, estar confortando a família, né? Preocupando sempre em fazer o diagnóstico precoce, onde tem a chance de cura, tentando, dentro da possibilidade, a realização da cirurgia robótica, e aí sim tendo uma possibilidade de uma melhor função sexual e para que ele toque a vida plenamente. E assim, o que é interessante é, até no congresso, que nós vemos? Os resultados funcionais cada vez melhores. Então, o principal medo do homem é a perda da ereção. Em um caso, a gente já teve um paciente que teve, que não é o recomendado, mas já teve relação sexual 12, 13 dias depois da cirurgia. Ou seja, diagnóstico precoce acaba aliando um tratamento mais cuidadoso, com resultados melhores. E outra coisa que afasta o homem para esse diagnóstico é o toque retal. E cada vez a gente vê publicações que mostram a superioridade da ressonância magnética e outros microultrassons, que foi bem mostrado no congresso, que é, dispensa esse toque retal em alguns pacientes. Então, o que era o maior tabu, que afastava um pouco do nosso consultório, era o medo do toque. Então, muitos pacientes hoje a gente leva para o centro cirúrgico, faz o diagnóstico sem fazer o toque. A ressonância tria muito bem esse paciente e o João é expert nisso, o João faz muita biópsia. Outro tema bem discutido foi biópsia através do reto, que hoje a gente coloca o ultrassom pelo reto do paciente para fazer a biópsia, ou biópsia transperineal, que é através da pele. O que você acha, João? O que você viu aí de interessante? Assim, vários assuntos sobre essa parte de mudança, sobre como a gente faz o acompanhamento, o diagnóstico, e no caso aqui, alguns exames que a gente pode melhorar, né, nesse sentido, de melhorar em relação à acurácia, a gente conseguir detectar melhor o diagnóstico e também evitar complicações ou efeitos colaterais. O Aurus tocou num ponto interessante, porque o homem muitas vezes Sem trocadilhos, né? Se tocar esse, justamente, sem ser o toque que você falou que tá não evitando, vai né? diminuindo a chance do toque, até um ponto importante é esse acompanhamento, né? A gente sabe que acompanha o paciente muitas vezes para fazer o preventivo de próstata com o exame de sangue, que é o PSA, e o toque retal. A gente tem espaçado mais esse acompanhamento, em alguns casos até nem precisa fazer o toque retal. Então isso é importante para o homem também saber disso, né? Que hoje em dia não é tão é, não é tão fechado, né? Tanto aquele que precisa fazer exame, toque todo ano, né? A gente está um pouco mais flexível, principalmente quando o paciente não tem histórico familiar, o PSA é baixo, então a gente está flexibilizando mais esse acompanhamento. Mas um ponto importante que foi discutido no congresso, que a gente gostaria de falar, é que em relação à biópsia de próstata. Então, chega um homem para a gente que tem um PSA alterado, ele vai fazer um exame de imagem, normalmente a ressonância magnética, como o Aurus falou, e se ela vier alterada, a gente precisa fazer uma biópsia para a gente saber por que que esse PSA está alterado, né? O PSA pode alterar por uma infecção na próstata, por uma alteração benigna ou por uma alteração maligna, né? E aí a gente precisa tratar. Então, a forma como que a gente faz essa biópsia, tradicionalmente, ela é feita por uma via transretal. Então, é um ultrassom transretal e a gente com uma agulha pelo reto, a gente faz essa biópsia da próstata. A gente viu que tem alguns efeitos colaterais. Um deles, logicamente, sangramento, mas o mais importante é a infecção. Calcula a gente fazer uma biópsia pelo reto e pegar esses fragmentos da próstata. A gente pode estar levando a infecção do reto para a próstata. E uma infecção na próstata não é tão simples, a gente chama de prostatite, pode dar internação, pode dar alguns efeitos mais graves. Então a gente tem que evitar isso daí, né? E recentemente surgiu-se a biópsia por via perineal, que é pela pele, aquela pele que fica logo abaixo da região da bolsa escrotal, acima do ânus. Então a gente pode fazer pela pele, evitando que passe pela região do ânus, diminuindo a chance de infecção. E foi agora no congresso, teve uma aula só sobre isso, na verdade uma sessão sobre biópsia, colocaram um artigo que foi publicado no The Lancet, que é uma revista europeia com um dos maiores fatores de impacto na urologia, que evidenciou, fez um estudo randomizado com dois braços, um fazendo transretal, outro transperineal, que viu que a biópsia transperineal dá muito menos chance de infecção, inclusive você pode fazer com anestesia local e sem antibiótico profilaxia, ou seja, sem dar antibiótico para evitar a infecção. E você aumenta a chance de diagnóstico de doença de próstata significante. O que é doença significante? Aquele câncer que pode causar a morte, né? Que pode progredir, que pode ser agressivo.
Então, esse estudo, um estudo randomizado, um estudo fase 3, um estudo com poder muito forte, evidenciou isso daí. Então, a gente fica mais tranquilo, né, em relação a fornecer, dar essa opção para o paciente, né? A gente vai conseguir tratá-lo melhor fazendo o diagnóstico e evitando os efeitos colaterais como eram anteriormente. É isso, Só pode. desculpa, isso é muito interessante porque, assim, quase todas as biópsias de próstata, até alguns anos atrás, era feito pelo reto, transretal. Não dói, para quem tem essa dúvida, o paciente é anestesiado, está dormindo, não vê nada, mas tem uma chance de infecção que não é comum, é um exame seguro, mas tem lá seus 3, 4%, 5% que pode acontecer essa prostatite e raramente pode até matar um paciente. Então, é um exame bem seguro, mas pode ter infecção. E o transperineal veio exatamente para mudar isso. Um exame que ficou, às vezes, tem alguns centros que não usam nem antibiótico, ou seja, uma coisa a menos, que a anestesia local, que não vai doer tanto para o paciente, e é muito mais seguro. Então, muitos centros, os mais modernos, já estão migrando a transperineal. Então, o que a gente vê hoje ainda, a transretal é a mais comum, mas a transperineal está crescendo muito. E a novidade é que nós já temos a biópsia transperineal em vários centros do nosso país já sendo realizada, né? Então não é uma coisa que ainda não existe disponível para a nossa população. E o fato que veio realmente para comprovar que ele diminuiu o risco de infecção e melhorou bastante a acurácia. Então aqueles pacientes que tinham câncer de próstata, principalmente na região anterior da próstata, onde a biópsia antiga ela não mostrava o câncer, ela não fazia o diagnóstico, melhorou bastante o diagnóstico destas lesões. É, E nos últimos anos, os tratamentos, como a gente já comentou aqui algumas vezes, têm evoluído muito, né, nos casos de próstata. E hoje, uma prevenção é muito importante. Como é que vocês veem a chegada do paciente no consultório de vocês? eu acho assim que o papel de vocês, jornalistas, é fundamental. Eu acho assim, a redução do tabu vem pela educação. A partir do momento que o paciente compreende o impacto na vida dele, a necessidade, ele vai no consultório. Então, hoje é mais comum o contrário. Muitos pacientes já chegam querendo toque, já chegam e acham que é a coisa mais importante do mundo. Por isso que o ideal é não falar de toque, é não falar de biópsia, não falar de ressonância, é falar assim, saúde do homem. Você tem que ir lá se cuidar. Quando ele vai no consultório do urologista, a gente não está olhando a próstata, a gente está olhando um ser humano. A gente vai ver diabetes, que é o mais comum. Às vezes a gente diagnostica diabetes no consultório. Ele é o único médico que ele está indo. Né? Diagnostica outros problemas, colesterol, queda da testosterona, vitaminas, enfim. Então, acaba que o urologista ele faz essa triagem para homens, mas nós atendemos mulheres também. Tá? Olha, já está aqui na pauta para falar sobre nós mulheres, E assim, inclusive. e uma coisa que eu queria falar do câncer de próstata é que é, nem todo câncer é um câncer. Por que que eu falo isso? Porque existe um peso muito grande nessa palavra e muitas vezes é um diagnóstico que o cara chora, a família, ele realmente fica sem chão. E quando é que você não trata, Fred, um câncer de próstata? Que é uma informação muito importante. Tem muitos cânceres de próstata que não precisam ser operados, irradiados, que a gente pode só acompanhar. Como que você vê isso no teu dia a dia? Você falou uma coisa, um tema que é muito importante. O primeiro ponto é que o urologista, ele é o médico do homem. Então ele não está ali para ver o exame de PSA ou para olhar apenas para a próstata daquele homem. Ele tem que ver desde que o Aurus falou da colesterol, mas tem que ver antes disso também como que está sendo o hábito de vida desse paciente. Se ele vem fazendo atividade física, como está a alimentação desse paciente, se ele tem uma boa noite de sono, se ele não tem apneia, como está o peso, a avaliação da testosterona desse homem é muito importante também em relação ao envelhecimento e também em relação à hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento benigno da próstata, que pode até levar também consequências graves para esse homem. E aí, nesse sentido, o homem ele tem que receber o tratamento individualizado, né? Então, desde um acompanhamento, desde uma solicitação de um exame, de um PSA, ou a realização ou não do toque retal, mas não é porque o câncer de próstata que eles são todos iguais. Existem
câncer de próstata que ele não vai trazer nenhum perigo àquele homem, que ele vai conviver perfeitamente com aquele câncer de próstata, que ele não vai precisar nem de tratamento. O tratamento às vezes vai ser mais agressivo do que o próprio câncer. E existem também aqueles tipos de câncer de próstata que são mais agressivos, que evoluem mais rapidamente, que vai levar aquele homem à morte, vai trazer ali consequências graves, diminuição da qualidade de vida, que precisa de um tratamento individualizado. Então, o primeiro ponto é fazer essa avaliação individualizada, fazer o diagnóstico correto, trazer as possibilidades de tratamento ou não de acompanhamento para esse paciente, trazer essa empatia junto ao paciente, trazer esse cuidado da saúde como um todo e da qualidade de vida do paciente. Em relação a esse tabu, Auris, que a gente comentou, é importante, eu acho que, em relação ao toque, Uhum. você faz de rotina, não tem feito com essas novidades, espera o PSA, como que tem acompanhado? Acho que é Cara, é bem importante, interessante. porque a maioria dos pacientes, às vezes, ele fez o PSA lá com o cardiologista, Sim, né? sim. É importante para a gente estar passando essa orientação também. Cara, muito interessante isso que o João já começou a falar. O que quando ele chega no nosso consultório, antigamente era assim, toque e PSA todo ano. A partir dos 45 anos, se tivesse mais rico, 50 anos, menos risco. Então, mas quando ele chega, a gente já está calculando na nossa cabeça o risco dele de ter câncer de próstata. A gente chama de estratificação de risco. É família, raça, e esse PSA inicial é muito importante. Cada vez mais a gente está observando que PSAs abaixo de 1 dificilmente vai ter alguma doença, raramente vai ter alguma doença. E se tiver, não é nenhum momento para diagnosticar. Ou seja, a gente pode postergar alguma intervenção depois. E PSAs acima de 3, isso de forma geral. Óbvio que tem vários outros refinamentos. É um paciente que tem muito mais risco. Então, por exemplo, respondendo a tua pergunta, acima de 3, eu faço ressonância para todo mundo. E aquela ressonância é que vai me guiar a minha biópsia ou não, a tomada de decisão. Porque a grande preocupação no passado era, o PSA está 3, o Botox está normal, eu fazia biópsia. Ou seja, eu fazia biópsia em vários pacientes desnecessariamente. E o que a gente quer diagnosticar é aquela doença agressiva, aquela doença significante, como o João falou. Então, quando eu faço a ressonância, eu vejo, tem um nódulo, eu estou vendo, já vou guiar aquela biópsia, aquele nódulo, pela fusão de imagem, pela transperineal, e nesse paciente eu não faço toque. Então, se fiz a ressonância, está normal, eu vou acompanhar. O PSA começou a subir, continua subindo, a ressonância está normal, eu acho que tem que biopsiar. Porque nada é 100%. Na medicina, nem nunca, nem sempre. Então, a ressonância tem sua falha. A taxa de falha dela é 15%. E a gente tem que ter isso na nossa cabeça. 85% ela diagnostica, 15% não. Então, é muito interessante. Vários pacientes, eles leem o resultado do exame e acham que sabem o que tem que ser feito. Mas não, a gente sabe até que ponto acreditar ou não naquele exame e qual a melhor conduta a tomar. E é Doutor João, importante, claro. desculpe, Elisa, é importante lembrar também em relação à idade do paciente. Se ele é um paciente mais novo, se ele é um paciente mais idoso, ou até mesmo em relação ao tamanho dessa próstata. Às vezes ele tem uma hiperplasia prostática benigna, que isso pode afetar também, o PSA dele pode estar em Sim, 3, sim. 3,5, ele pode ter uma ressonância totalmente benigna. Normal. Então, esse cuidado, ele deve ser totalmente individualizado com o paciente, caso a caso. Eu ia perguntar justamente disso, sobre a idade, né? Qual é a idade melhor para procurar um urologista, para ter um pouco mais de atenção aos cuidados com a próstata? Em relação à idade, assim, eu acho que todo homem adolescente já tem que procurar um médico urologista para fazer seus exames no geral, né? Mas especificamente, você falando para próstata, tem mudado muito, né? Então, pouco tempo atrás era 40 anos, agora é 45, aí depende da estratificação, como o Dr. Auros falou, se tem antecedentes familiares, a raça negra é um fator também importante, então a gente tem que avaliar tudo isso aí. Mas normalmente a partir dos 45, 50 anos, a gente começa a fazer o preventivo especificamente para a próstata, e a gente aproveita e faz na saúde geral. Mas todo homem precisa procurar um médico, né? Então,
Por isso que eu falo que a partir da adolescência já é importante ele criar uma familiaridade aí para ele se cuidar também e chegar na idade adulta, né, com uma saúde um pouco melhor. E a gente sabe que os problemas relacionados à saúde, no geral, são os mesmos que dão problemas urológicos. Um exemplo, a hiperplasia prostática benigna, que é o aumento benigno da próstata, que é a doença mais comum da próstata, tá? Então muita gente fica preocupado com câncer, mas o mais comum é a doença benigna. E a idade é um fator predisponente para esse problema, né? Conforme aumenta a idade, aumenta a chance. O paciente que viver 70 anos, possivelmente vai ter umas 60, 70% de chance de ter essa hiperplasia. E depende também de como é o estilo de vida dele, né? Então, foi o que a gente falou. Então, os mesmos fatores que estão relacionados à hipertensão, à diabetes, a colesterol alto, à obesidade, é o mesmo fator que também dá a hiperplasia prostática benigna, o câncer, o cálculo. Então, tudo é muito interligado, por isso que é importante a gente cuidar desde saúde mais jovem. Qual é o percentual da população que tem hiperplasia? Então, isso aumenta conforme a idade. Foi a gente falou, a partir dos 40 anos, cerca de 10 a 20% tem essa hiperplasia. Isso aumenta de cada década 10%. Então, o paciente, se viver 100 anos, ele vai ter 100% de chance de ter essa hiperplasia prostática benigna, né? E voltando à tua pergunta da idade, assim, cada fase da vida você tem problemas mais comuns. Então, por exemplo, adolescente, ele está iniciando a vida sexual. Então, doenças sexualmente transmissíveis. Outro câncer que é bem comum em adulto jovem, talvez o principal é câncer de testículo. Então, acompanhar isso. Aí tem outros problemas, hérnias, tá? Disfunções sexuais. Então, o que a gente tem que educar a nossa população é assim, a partir da adolescência mesmo, todo ano vai ao urologista, até para orientações de vida, orientações de estilo de vida, fazer aquele screening que o homem não faz. A mulher, ela tem um evento biológico que marca aquele ponto, que é a menstruação, o início da menarca, né, o início da menstruação, que leva ela a começar a frequentar um ginecologista. Então, mulher morre menos. Por quê? Ela vai mais ao médico, ela se cuida mais. E o homem morre bem mais e mais jovem. A expectativa do homem é menor do que a da mulher. E outra coisa interessante, homem casado morre menos. Por quê? Porque a mulher está lá. A Levando mulher ele, vai influencia com ele. ele para ir ao Eu médico. achei que morresse mais, mas, mas ele tem uma expectativa de vida melhor por conta dessa influência, né, da cuidadora ali do lado, enfim. Esse é um artigo canadense, É. publicado há alguns anos, que ele mostra realmente o fato da mulher levar o homem no urologista, ele faz o diagnóstico mais precocemente, Sim, tem mais chance de cura. É bom lembrar até um número, até um triste para o nosso país, que nós temos uma das maiores incidências de câncer de pênis. sim. Isso, talvez porque não teve uma orientação lá na infância, de um tratamento, ou da higiene, ou até mesmo do tratamento de uma fimose. Cirurgia. Se a gente pegar também a principal causa de infertilidade no homem é a varicocele, que são varizes no testículos, Sim. que durante a adolescência também pode ser tratado. Então, essa cultura do homem estar procurando o urologista, estar fazendo um check-up, vendo sua saúde, e principalmente ter hábitos de vida saudáveis, realmente ela é muito importante. Eu queria, dentro do tema do Congresso, João, qual a sua opinião, como você tem visto e recomendação em relação à questão genética para o homem, falando sobre próstata? Ah, justamente. Então, isso daí é um dos grandes avanços hoje na medicina, é a questão da biologia molecular, de marcadores biológicos relacionados ao câncer, né? A gente tem visto um avanço gigantesco e a gente sabe que quando o tumor tem alguma alteração oncogenética, pode ser ela das células germinativas, que é quando a gente nasce com esse problema, ou das células somáticas que a gente adquire ao longo da vida. Esse tumor é mais agressivo do que um tumor que não tem essa alteração oncogenética. E a gente pode fazer esses exames de diversas maneiras, desde do sangue, desde pesquisa moleculares, que pode ser na urina, ou até no próprio tumor, pegar uma célula tumoral e a gente avaliar isso daí. E com certeza, quando um tumor, no caso a pergunta de tumor de próstata, tem essa alteração, ele é mais agressivo e existe linhas de tratamento que a gente pode guiar esse tratamento. Um exemplo, foi falado do acompanhamento desse paciente com câncer de próstata, um acompanhamento vigilante. Tem alguns casos que o tumor de próstata não é muito agressivo, são de risco
baixo, intermediário, favorável, né? Que a tendência não é ele progredir, a gente vai fazer o acompanhamento. A gente pode fazer essa pesquisa oncogenética, e se esse paciente realmente tiver uma alteração, seja ele em qual gene for, a gente não é mais critério ele entrar nesse acompanhamento, a gente vai ter que fazer um tratamento. E tumores muito agressivos também, né, que já são avançados, a gente faz essa pesquisa também, a gente faz esse exame, e se tiver essa alteração, o tratamento é em uma outra linha, que é uma linha diferente, que tem medicações especificamente para isso, né? Então, por isso que é muito importante. Isso falou-se muito nesse congresso sobre isso, sobre essas novas formas da gente fazer esse diagnóstico, novos exames, né? Então, isso é muito importante. Principalmente, foi falado bastante, Fred, a pesquisa da célula circulante, o DNA de célula circulante, que a gente pesquisa no sangue. Então, a gente consegue evidenciar isso aí, que é um exame que possivelmente vai tornar mais acessível, a gente vai conseguir ter acesso a esses exames, que vai mudar muito o tratamento desses E pacientes. assim, para tentar, o João falou muito bem, mas de uma forma para o público entender. Como é que a gente fala se um tumor é mais agressivo ou outro? Pela cara dele, é pela arquitetura. Você vê a foto da célula. Então, se ele estiver bem organizadinho, parecendo com tecido, é um tumor de mais baixo grau. Se ele estiver todo bagunçado, é de mais alto grau. Só que a gente sabe que não é a melhor forma de classificar. Ou seja, agora a gente está evoluindo para a medicina de precisão. A gente vai ver o gene que, na verdade, assim, agora está organizadinho. Mas como é que é o centro dele? Como é que é a alma daquele tumor? Como é que ele vai provavelmente evoluir? E vendo essa alma dele que a gente vai tomar a nossa conduta e Antecipar. antecipar. Então, hoje a gente está mudando para a genética, para uma bioquímica. Então, avaliar de uma forma mais precisa e tratar a mesma coisa de formas separadas, porque não é a mesma coisa. Lá no cerne dela pode ter marcadores genéticos diferentes. Então, uma droga que eu iria usar, baseado no gene, eu deixo de usar, vou selecionar outra. Não é mais baseado na casa, na arquitetura. A gente vai poder perceber, de acordo com o resultado da avaliação genética, qual o melhor tratamento Sim. para aquele paciente direcionar. Em relação ao rastreamento, Aurus, avaliação genética, você vê alguma novidade familiar, se ele tem algum antecedente, se ele tem que fazer avaliação genética, o que que mudaria? Ah, sem sombra de dúvida, assim, normalmente pacientes muito jovens e com tumores muito agressivos, eu acho que é mandatório você avaliar aquele indivíduo. E uma vez que ele tem alguma mutação, dependendo daquela mutação, a gente expande essa orientação para os familiares, tá? Porque os familiares podem não ter ainda apresentado o diagnóstico de câncer, mas a gente tem que vigiar eles de uma forma mais próxima se realmente tiver essa mutação. Então, eu vou dar um exemplo. Eu sou um paciente jovem de 45 anos, tive um câncer de próstata. Eu tenho uma mutação, então eu tenho que testar minha filha, meu filho, meus irmãos. Ficou muito, essa questão foi bem levantada com a Angelina Jolie, né? Então, na mulher, é que ela tem mutações com altíssima probabilidade, que foi o caso dela, de ter câncer de mama e de ovário, vai lá e tira. O homem ainda não tem essa orientação. A gente não tira próstata de maneira profilática, antes de ter um diagnóstico. Mas aquele homem que tem um câncer é o mesmo gene do câncer de mama, é o mesmo gene do câncer de ovário. Então, para minha irmã, eu vou falar, para minha filha, eu vou falar. Então, hoje nós trabalhamos também com a oncogeneticista do nosso lado. Então, a avaliação, o tratamento do câncer, a gente não se concentra tudo no urologista ou no oncologista. A gente é uma equipe multiprofissional e vai desde o oncogeneticista, oncologista, urologista, psiquiatra, psicólogo, nutricionista. Então você faz uma avaliação completa do ser para poder dar o melhor caminho, ajudar da melhor forma. A população está com uma expectativa de vida maior, né? Quais são os principais tratamentos com relação à próstata? E também como é que vocês veem o HOLEP? Muito boa pergunta, Elisângela. Sim, você me falou do principal fator de risco para ter o aumento benigno de próstata, que é a hiperplasia prostática benigna. E o principal fator de risco é a idade. Então, conforme aumenta a idade, aumenta a chance de ter problema de próstata, e o principal é a hiperplasia prostática benigna. A gente sabe que o tratamento basicamente são com medicações, mudança do estilo de vida, que a gente comentou anteriormente, mas a gente tem visto que os sintomas estão cada vez mais graves nesses pacientes,
E quando só a medicação não consegue melhorar a qualidade de vida, o tratamento que a gente propõe é a cirurgia, né? Tem várias formas de tratar uma hiperplasia prostática benigna cirurgicamente, e o padrão, hoje em dia, são cirurgias pelo canal da uretra, que a gente chama de transuretral. E o que surgiu de mais recente, que está se tornando o padrão ouro internacionalmente, nos grandes congressos, que está sendo falado bastante, é uma cirurgia que a gente enucleia a próstata. Ou seja, a gente entra pelo canal da uretra e tira toda a parte interna. A próstata, anatomicamente e didaticamente, é dividida em cápsula, que é o que envolve a próstata, e o adenoma, que é a parte interna, que é onde tem as glândulas que faz a secreção do ejaculado. A cirurgia tem que desobstruir esse canal. E a cirurgia mais efetiva no momento é uma cirurgia que a gente entra pelo canal e faz a enucleação dessa próstata. E tira toda a parte interna, ou seja, fica só essa cápsula. E depois a gente tem alguma técnica para a gente tirar esse núcleo, esse adenoma, que normalmente a gente morcela, tira em fragmentos pelo canal da uretra. Ou seja, é uma cirurgia minimamente invasiva e a gente consegue retirar um grande volume da próstata e o paciente tem uma boa qualidade miccional depois. Cara, o que é legal na medicina, assim, que a gente tem sempre, nos congressos a gente tem um ponto e um contraponto. Agora eu vou fazer o contraponto, porque é, não se baseie no YouTube, não se baseie, embora a gente esteja no YouTube, não se baseie só em opinião na internet, porque cada caso é individual. Eu vou te dar um exemplo. O OLEP hoje, o OLEP é porque a gente usa um laser de ômnium, é um tipo de laser. Mas a enucleação pode ser com túlium, pode ser com OLEP, IAG, enfim. Acho Ela até é importante você isso. falar um pouco melhor sobre isso, porque além do laser, a gente tem outras Tem técnicas de outras tecnologias, enucleação. com bipolar, tem várias Então, outras. o laser, teoricamente, é a técnica que está sendo mais promovida, né? E como você falou, tem vários lasers que fazem essa cirurgia de enucleação, né? Isso, E um mas deles é o Holmium, né? Por isso que isso, é a nomenclatura HOL, de Holmium, do laser, isso. e o E o EP, de de enucleação. enucleação de próstata, né? E assim, e o João é um cara fantástico, que domina todas as tecnologias. Então, quando você vai no João, o que que você tem que saber? O que que ele vai ver? O tamanho da próstata. Se é muito pequena, se é intermediário, se é muito grande. Às vezes ele pode fazer até robótica, não pode ser não vai usar a enucleação do laser. É, o teu desejo, por exemplo, de preservar a ejaculação ou não. Alguns pacientes querem preservar a ejaculação. Se eu tiro a próstata toda lá dentro, ele vai ter o que a gente chama de ejaculação retrógrada. Ele não vai ter mais o mecanismo para expulsar aquele esperma. Aí acaba, ele produz o esperma, mas vai para dentro da bexiga. Então, é importante para ele ter filho ou não? Então, isso é um fator importante. Então, para cada paciente, a gente vai decidir, eu preciso realmente tirar a próstata toda, posso fazer uma cirurgia que tira menos, mas ele preserva a ejaculação. Esse é um dado importante porque a gente fica sempre assim, naquele binômio. Se eu tirar a próstata toda, que é o homem, qual que é a grande vantagem? Ou não vai voltar, ou ele nunca mais vai precisar de uma cirurgia, ou se voltar, vai demorar muito mais para ele precisar fazer um novo procedimento. Ou seja, um paciente muito jovem que tem uma expectativa de vida muito grande, é muito interessante eu tirar a próstata toda, fazer uma coisa mais definitiva. Mas, ao mesmo tempo, se eu tenho um paciente de 50 anos que quer ter filho ainda por uma via natural, a gente vai usar uma técnica que eu modifico menos a arquitetura da próstata. Então, é muito bom ir no João, porque ele domina todas as técnicas e ele vai ver qual que é melhor para você. E hoje, a que está mais sendo propagada é o ROLEP, né? O TULEP, enfim, dependendo da energia, é a enucleação da próstata. Mas a minha sugestão, vá num bom médico, converse todos os desejos, todas as expectativas, ele vai te avaliar e aquele médico que domina várias técnicas vai ver qual que é melhor para você. Então, tem um termo no inglês que é assim, one size fits all, que é o mesmo tamanho vai servir para todo mundo? Não. Então, assim, para cada pessoa você tem um sapato diferente. Então, você vai. O papel de um bom profissional é esse, identificar qual que é o melhor sapato para ti. Tá? É justamente isso, Alves. Num bom médico que realmente teve uma boa formação, Formação. que está totalmente atualizado Isso. com as novas tecnologias, as novas maneiras de tratamento. E quando nós falamos da hiperplasia, na maioria das vezes ele vai ter que fazer o tratamento clínico e vai resolver muito bem, até com medicamentos. E
quando nós falamos da falha desse tratamento clínico e a necessidade de um tratamento cirúrgico, é onde vem essa decisão da individualização desse paciente e ele conseguir identificar qual que vai ser o melhor tratamento. Então, o médico ele tem que ter domínio de todas essas tecnologias de acordo com o quadro clínico, com os sintomas desse paciente, não também só com o tamanho da próstata. E ainda uma brincadeira em relação ao HOLEP, não significa que o médico é cirurgião robótico, mas se ele faz só robótica, hoje o HOLEP ele está sendo acima da cirurgia robótica, principalmente pela recuperação, quando nós falamos em relação ao tratamento benigno da próstata. Quando ele faz o HOLEP, ele vai ficar um dia com a sonda, né? Ele vai ser menos invasivo. Então, tem que ser realmente discutido com esse paciente quais são as diferenças dos tratamentos, qual seria o principal, para esse paciente poder escolher o que vai Uma ser mais técnica. conveniente. Agora eu melhor vou fazer o técnica. contraponto. Se ele tem uma próstata muito gigante, acima de 200 gramas, a nucleação já não é tão boa. Aí a robótica é superior. Então, assim, não existe assim, essa é a melhor técnica do universo, todos os pacientes vão fazer isso. Não. São técnicas muito boas em mãos experientes. Por exemplo, o João agora acabou de chegar em um melhor curso do mundo lá na Bulgária. Um maior especialista no tema, então ele pode até falar um pouco disso, né? O que você viu lá, o que tem de diferente aqui, João? Eu acho assim, é interessante a gente falar que esses lasers que a gente utiliza para fazer essa técnica são lasers de alta potência. Até então, nós tínhamos lasers de baixa potência, a gente conseguiria fazer algum cálculo, pedras de rim, pedras do canal da urina. E agora chegaram lasers que triplicaram, quintuplicaram a potência desse laser. Então, ele sendo mais efetivo no corte e também na coagulação, a gente consegue fazer um procedimento seguro nesses pacientes, né? Retirando próstatas desde próstatas pequenas até próstatas muito grandes. O ponto que foi falado, que o Dr. Auros e o Dr. Frederico falou, em relação a se as próstatas forem muito grandes. O aumento benigno já é um aumento grande, mas se elas forem gigantes, um exemplo, maiores que 200 gramas, uma próstata normal, para a gente ter noção, tem 30, próximo de no máximo 40 gramas, né? A hiperplasia, ela é um aumento dessa próstata, que pode ser mecânico pelo próprio aumento do tamanho, ou dinâmico, se a próstata contrair muito, ela também vai ter dificuldade urinária. E esse tratamento cirúrgico é para a gente tirar essa parte mecânica, né? E próstata muito grandes, se a gente for fazer um procedimento pelo canal, a gente pode demorar muito no procedimento, e esse procedimento um pouco prolongado pode dar efeitos colaterais. Que imagina que a gente vai estar com o aparelho dentro do canal da uretra por um período muito grande, esse aparelho aumenta a pressão dentro da uretra, pode dificultar a irrigação dessa uretra, e esse paciente, se demorar muito, se tiver algumas comorbidades, pode ter efeitos colaterais, como o estreitamento desse canal, que é um problema mais grave. Que o Dr. Auros falou que o nome técnico é estenose, né? Então, por isso que a gente pode ser que opta por cirurgias robóticas, que a gente faz por via abdominal e não a via da uretra, né? Evitando, né? Tentando salvar essa uretra. Porém, com os lasers de mais alta potência, com esse curso que eu fui fazer lá na Bulgária, em Sofia, calcula que a gente utilizava um laser de uma potência de 30, 50 a no máximo 60 watts. Lá ele utiliza um laser de 150 watts, com uma potência alta, e além da potência, ele tem uma tecnologia de bolhas desse laser, que ele consegue, com essas bolhas, entrar nessa camada entre o adenoma e a cápsula, já dissecando essa próstata. Então, ele, além da potência ser alta, a efetividade é maior. E também, adicionalmente, a coagulação. Então, a próstata é um órgão bastante irrigado. Então, a gente tem preocupação para evitar o sangramento no pós-operatório. O Dr. Frederico falou do tempo de sonda. O tempo de sonda, muitas vezes, nessa técnica, depende se vai ficar sangrando ou não, porque fica um líquido irrigando o canal para evitar formar coágulos, até parar esse sangramento para a gente tirar a sonda. Se a hemostasia, que na verdade é a coagulação do sangue, for melhor com essa técnica, menos tempo de sangramento, mais rápido ele tira a sonda, a alta mais precoce, ele retorna às suas atividades habituais mais rápido. E assim, o que vale um parêntese aqui chamar a atenção é porque essa técnica não é nova. Foi desenvolvida na década de 90. E por que ela não se popularizou tanto? Porque ela dava muita incontinência urinária. Então, com novos lasers,
a mudança da própria técnica, essa incontinência diminuiu muito, muito, muito. E é muito bom, assim, ter um profissional bem treinado, porque se você vai naquele cirurgião de baixo volume que não está adequadamente treinado, ele resolve um problema, que é a obstrução, e cria outro, que é o paciente ficar de fralda o resto da vida. Então, o treinamento, o conhecimento das tecnologias, o teu cirurgião, enquanto a cirurgia for uma coisa artesanal, o mais importante é quem está por trás da máquina. Então, não realmente ter a referência daquele profissional, ver o currículo é muito importante. Né? Onde é que ele está treinando e o interesse de treinamento é muito importante. E procurar um profissional como dica que não queira vender uma tecnologia, que queira vender uma solução e a melhor solução para você, de uma forma individual. Mesmo Isso é porque o paciente pode estar fragilizado Sem ali naquele dúvida. momento. justamente esse sentimento de trazer esse esclarecimento correto para o paciente, sem conflito de interesse, isso é muito importante, isso é a função nossa como médico. É, nós também que gostamos dessa adaptação, além disso também, João, o laser, ele facilita muito na fragmentação de cálculos vesicais. São Bexiga, você fala. cálculos de bexiga. Então, antigamente, cirurgias que precisavam ser abertas, porque demorava muito devido à potência do laser, a gente consegue fragmentar ele bem mais rápido, com cirurgias menos invasivas. Eu tenho usado também, eu fiz recentemente, foi até a primeira cirurgia do Centro-Oeste de tumor de bexiga, que é o mesmo laser, a gente consegue ressecar todo o tumor A com a enucleação. segurança melhor, fazendo a enucleação do tumor de bexiga com a mesma tecnologia. Mas é muito importante isso que o Auros disse, e eu gosto de fazer a comparação, se eu tenho um melhor carro da Fórmula 1, se eu der para o pior piloto, ele não vai ganhar o campeonato. Então não vai ser o carro, não vai ser apenas a tecnologia que vai levar ao sucesso do tratamento desse paciente. Sem dúvida. Bom, agora a gente já comentou um pouquinho sobre as mulheres, né? O quanto elas são importantes, porque elas muitas vezes estimulam os homens a irem aos consultórios, a fazerem o check-up. Mas o urologista também não é só para homens, né? Tem vários, você falou agora de bexiga, as mulheres também têm essa parte do corpo, né? Como é que vocês enxergam a urologia nas mulheres? Vamos lá. Então, assim, o que que é urologia, para começar? Urologia é a parte da medicina que vai ver rins, ureteres, tudo que está ligado ao trato urinário. E mulher tem rim, mulher tem ureter, mulher tem bexiga, tá? E além disso, a gente vê uma glândulazinha chamada adrenal, que ela produz alguns hormônios que ficam acima do rim. Então, no nosso consultório, a gente vê muito problemas relacionados principalmente a cálculos renais, tá? Que é bem frequente. O Brasil é um país com temperatura mais alta, tá? A correria do dia a dia, cada vez mais a gente bebe menos água. E a alimentação errada, muito açúcar, sal, enfim. Isso hoje, consumo de proteínas, muitas proteínas, então isso vai levar a um aumento da incidência de cálculos nos rins. Outro problema bem comum são relacionados à incontinência urinária, tá? Incontinência urinária, e também a urologia feminina vai corrigir esses problemas. Outra coisa são tumores de rim, de ureter, de bexiga, mas os três mais problemas são esses, maiores problemas. E hoje, dentro da urologia, como uma especialidade muito ampla, tem profissionais que veem só essa parte de incontinência urinária, tá? Tem profissionais que veem só essa parte de cálculos, que é endourologia, e profissionais que veem a parte de oncológica. Então, nessas três áreas, a mulher também está inserida nos nossos consultórios. E isso a gente vê na prática, até essa curiosidade. Às vezes chega uma mulher no consultório, que ela vê por alguma indicação, com infecção urinária de repetição, que é muito comum, e vê a recepção com algumas pacientes do sexo feminino. Doutor, só atende mulher também, não sabia. E é todo dia. Então, essa questão da educação na saúde também passa por isso, né? Eu tenho uma história, eu operei uma criança do sexo feminino, Ainda tem urologia pediátrica, né? Que vai ver, justamente né? por urologia pediátrica. Ela tinha à época 6 anos. Ela voltou no meu consultório recentemente, fazendo acompanhamento.
Ela estava com 16 anos. Tá, legal. Já era uma moça, hoje está fazendo faculdade. Aí ela perguntou se eu tinha a cartinha que ela tinha me dado na época da cirurgia. Eu falei, Que eu tenho a É, bonitinho. cartinha que eu legal, guardei cara, com legal. desenho, com o É, médico. bacana. Então isso traz um sentimento de gratidão, de conforto muito grande. E a urologia é uma especialidade muito bonita, que ela cuida do sexo feminino, do sexo masculino, ela cuida das crianças, dos adultos e também dos idosos. E a humanização, né? Isso é bem legal, essa história. Eu tenho também uma história de uma paciente, para você ver como é dramático, impacta muito. Uma paciente que ela tinha 29 anos e ela usou fralda a vida inteira. Paciente bonita, casada, e tem acesso, o que é interessante, ela tinha acesso ao serviço de saúde, ela é um paciente diferenciado. Ela simplesmente nasceu com o canal da urina na vagina, uma má formação, e não tinha sido diagnosticado até aquela data. Então, com essa história, a gente já pergunta como é essa perda urinária. Todo mundo achava que fosse alguma perda de esforço, só que era o tempo todo perdendo urina. Então, a gente fez o exame, já viu que era um ureter no lugar errado, que é problemas congênitos. É uma cirurgia simples, a gente pega o ureter, coloca na bexiga. Uma cirurgia por vídeo, que ela resolveu a vida dela. Então, ela é extremamente grata até hoje por um simples problema que já poderia ter sido resolvido na infância, aos 6 anos, com a sua paciente. João, alguma história de bastidores ou de paciente? Não, eu vou adicionar o que o Aurus falou. Na verdade, em relação a essa urologia feminina que você está falando, eu acho que a gente tem até urologistas especialistas só sobre para tratamento dessa parte feminina, além de infecção urinária, além de incontinência urinária, cálculo. Esses pacientes podem ter alterações da parte genital, né? E a parte genital, a parte vaginal, a parede anterior da vagina, a parte superior é a bexiga, que na verdade é a gente quem cuida. Então, esses pacientes podem ter prolapso, queda dessa bexiga por via vaginal, e é mais uma área que a urologia atua, são os prolapsos, as quedas vaginais, E né? do útero, né? É, do útero, Da da bexiga, bexiga. do reto, então, É a bexiga, a famosa bexiga caída, né? é, e que pode dar incontinência, pode dar dificuldade de esvaziar a bexiga, infecção, cálculo, tudo pode estar envolvido, além de esteticamente, né, ser constrangedor. Então, a gente também trata isso daí. Mas eu acho que é bastante interessante. Em relação a casos de curiosos, a gente pode falar com calma sobre isso também, tem vários aí que a gente pode falar. Já fiquei curiosa. A gente pode falar um pouquinho sobre algumas coisas que aconteceu, acho que é interessante, né, a gente falar alguns perrengues, algumas coisas. Eu tenho alguma passagem aí com o Dr. Frederico. O Dr. Frederico, quando veio fazer aqui sua residência, depois ele fez o Fellow, né, que na verdade é aquela especialidade da uro-oncologia, e eu fazia meu doutorado na mesma instituição, que é no Instituto de Câncer aqui do Estado de São Paulo, da USP. E a gente, vindo do interior, ele de Goiânia, eu de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né, a gente veio para São Paulo, uma cidade grande, totalmente diferente da nossa realidade, né, e a gente tentando melhorar a nossa formação para voltar e fazer melhor, né? Sempre tentando melhorar. Então, eu lembro que eu tive a oportunidade de fazer meu doutorado e a minha tese eu consegui apresentá-la na Europa, em alguns congressos europeus, e tive a oportunidade de também apresentar ela em San Diego, lá nos Estados Unidos, né? E aí a gente conseguiu ir para lá. O Frederico também foi no Congresso Americano de Urologia, que é um dos dois maiores congressos mundiais, né? O europeu e o americano. E a gente programou, porque naquela época, em 2013, creio eu, próximo a isso, mais de 10 anos atrás, a cirurgia robótica já existia aqui no país, só que ela passou por um limbo muito grande. Ela chegou próximo de 2008 e por um período muito grande ela tinha muito custo e não tinha acessibilidade, além de ser muito fechado. Tinha poucos hospitais, aqui em São Paulo eram 2 hospitais que tinham cirurgia robótica. A gente não conseguia ter acesso, que a gente queria ter essa tecnologia, a gente queria disponibilizar. E a gente é, cogitou a possibilidade de ficar um tempo antes lá nos Estados Unidos para a gente tentar fazer algum treinamento, nem que seja para acompanhamento, né? A gente conseguiu fazer um acompanhamento lá em Los Angeles, que era muito próximo de San Diego, que é na Universidade de South California, que é o USC, que tinha um grande urologista mundialmente conhecido que fazia grandes cirurgias robóticas. E a gente conseguiu ficar lá esse período. E achei interessante porque a gente até comentou com outro colega nosso que a gente iria para lá. Esse colega até gostaria também de acompanhar. E a gente foi para lá, a gente conseguiu um stand stay, que é aquele apartamento que a gente ficava por um tempo um pouco maior, né?
e a gente tinha um certo período que a gente tinha que ficar lá. E eu lembro que num certo fim de semana a gente saiu para fazer, porque a gente ficava ao longo da semana toda dentro do hospital, acompanhando as cirurgias, participando das atividades dentro da universidade, tudo certinho, era um estágio oficial, com certificação e tudo. E no fim de semana a gente saía para a gente fazer algum turismo, e eu lembro que a gente saiu e quando a gente voltou, o gestor lá do Extended Stay falou pra gente, ó, teve um cara aí que tava atrás de você. Eu fiquei pensando, quem que será que tá atrás de mim aqui? Ele veio aí, entrou dentro, Do ele apartamento. não tinha chave, ele entrou dentro do apartamento, eu quase chamei a polícia. Aí eu fiquei pensando, perguntei pro Fred, Era outro colega. eu falei, Fred, quem que será que veio atrás da gente? Será que a gente fez alguma coisa de errado no hospital? O cara veio onde está. Na verdade, era aquele colega, a gente falou que ia lá, não avisou a gente, tinha o endereço que a gente estava e tentou invadir. Imagina o colega saiu daqui, foi para os Estados Unidos, entrou lá, sem Cara, que isso? autorização para conseguir entrar, entrou dentro do prédio lá, que era aquele prédio de estadia estendida, e o cara tentou falar comigo, acho que eu não consegui falar, mas ou seja, a gente correu um sério risco de ser preso lá nos Estados Unidos. Imagina a gente preso lá, Legal. por um colega invadir. É uma passagem interessante. Não sei se os colegas têm alguma passagem interessante ao longo da formação. A gente sabe que tem muito perrengue aí, que a gente tem dificuldade para conseguir essa formação, E sempre depois que acontece. chegou até aqui, né, tão renomados, tão É, experientes, mas estudaram muito, tiveram que ralar bastante para perrengue chegar chique. É. nesse nível profissional, né? Eu lembro e fico feliz com a oportunidade de reviver esses momentos. Realmente a gente conta só as partes boas, né? Mas às vezes as dificuldades, às vezes de conseguir o visto, a aceitação da universidade com carta de recomendação para fazer o estágio, É. juntar o dinheiro para fazer toda essa viagem e se manter lá por todo esse período. Ficar no hospital toda semana e não ter que ir passear É. para conhecer como está em outro país, realmente tem que ter uma disciplina, mas é recompensador. Eu achei que o João fosse contar, ele deve ficar bravo comigo até hoje, quando nós estávamos indo, meu inglês não era tão perfeito quanto o dele. E eu estava no avião, indo para Los Angeles, nós estávamos sentados na saída de emergência. E aí veio a comissária rápido e falou muito rápido, eu não entendi nada do que ela falou. Daí ela viu e falou, realmente, você não entende inglês, vocês podem sair da sala de emergência e vai sentar lá no fundo. Ah, te tirou da emergência. Tirou da sala e ele foi junto. Aí ficou bravo, porque o outro assento era menor. Ah, Mais espaçoso, né? Ah, esse fato é interessante. Agora eu lembrei, eu não estava lembrado, né? Realmente a atendente lá, a flight attendant, a comissária de bordo, ela chegou e a gente estava sentado lá naquela área de evacuação de a saída de saída de emergência. emergência. E ela perguntou: vocês entendem inglês? Eu baixei a cabeça. Só que o Frederico acho que não ouviu muito bem. E aí a gente Sai saiu daí. de lá, cara. E ela teve que mandar a gente para outro lugar. Já tava com a mala tudo certo, tudo certinho para essa sair mais rápido, né? Porque a gente tinha um voo de conexão e eu fiquei bravo mesmo. Eu lembrei desse fato, né? Foi interessante. E o Aurus também ficou um Tem um tempo monte de fora aí, com histórias aí, certeza cara. ele tem muita história para contar Não, pra eu gente. tive muitas oportunidades. Eu fui, depois que acabou aqui, o João foi meu chefe na residência, ele era o meu R+, lá na residência, eu fui para Paris, né? E lá eu fiz a robótica em Paris com o Claude Abu, que foi um pioneiro, foi o cara que primeiro descreveu a cirurgia robótica, depois eu tive que ir para a Alemanha, enfim, depois do Dokdo, dei aula no mundo todo. E nisso, desde a época do Fellow, a gente passa por situações que ninguém sabe seu nome. Então, eu não vou falar o nome do chefe, ele não sabia seu nome. Então, era o braço esquerdo e o braço direito na hora da cirurgia. Braço esquerdo, faça isso. Braço direito. E até situações bem, assim, cômicas, eu fui dar aula em Moscou. Não, Moscou não, isso foi em Kiev. Eu fui dar aula em Kiev. E um grande amigo ucraniano nos recebeu lá. E assim, tanto os russos como ucranianos, eles têm uma opinião bem formada e ele mantém aquela opinião. Ele me ligou, Aulos, vamos para uma sauna. Falei, sauna? Não vou. Não vou. Não, cara, é um ambiente familiar, vamos lá, vai ser legal, você vai gostar. O pessoal ele era pugilista também, o pessoal do meu ginásio, me acompanha. Eu falei, cara, eu não vou. Não, você vai. Então, você tá lá num país de um amigo, ele tá te convidando, então tá bom, eu vou. Mas eu vou levar outros dois amigos, tá bom? Porque qualquer coisa eu tinha uma equipe para me dar suporte e a gente fugir. Eu cheguei lá, realmente era um lugar bem legal.
Era como se fosse uma casinha de madeira em cima do rio, e estava 2, 3 graus, estava frio. E, e era um ambiente familiar. Tinha uma criancinha fazendo aniversário, então a cultura deles é sauna. Realmente todo dia eles vão para sauna, eles acham que faz bem para a saúde, para o corpo. E eu fui para a sauna. Aí quando você vai na sauna, você deita. E tem um dos caras lá pega, coloca um. Ele falou o nome da planta, só que é ucraniano, não dá para lembrar, e começa a bater em você, né? Uma planta pegando fogo. Eu pensando, meu Deus do céu, não vou aguentar isso aqui. Aí eu parava, não, mas eu sou do Piauí. Se eu aguento o calor lá, aqui eu vou resistir. Aí na hora que acabava, a tradição é você corre e pula no rio congelado, né? Frio pra caramba. Foi a primeira reação que eu tive. Nossa, eu vou fazer. Só que foi Você muito do legal. Piauí, né? Tomando É, água gelada. mas foi muito legal porque você estava Congelando, bem, né? bem, Congelado é você congelado. estava bem, assim, estava muito, o corpo estava muito quente. Então, quando você vai para o Rio, realmente dá um relaxamento muito bom e foi uma experiência legal. São experiências como essa que você, como turista, você nunca teria, tá? Você sabe que eu Então, tive um insight agora que você me falando isso aí. O Laurus falou que eu estava na Bulgária. Eu cheguei essa semana, terça-feira. Estava fazendo o curso do Home Laser, lá do Rolep. E o colega opera lá em Sofia. E aí eu fui fazer um passeio com um guia turístico lá e ele me mostrou um lugar que era um ambiente de sauna, que ele chama de Cool Water House, sim, que é um ambiente de sauna e grande, é gigante. gigante. E ainda existe esse ambiente, não é mais essa sauna pública, Sim, mas ainda tem a água quente que sai tá. ali das fontes. E é Águas termais, né? interessante, águas Isso, termais. isso. E é muito interessante, eu achei muito peculiar e muito diferente isso Não, o aí. leste europeu todo eles têm essa tradição muito, muito forte, né? E é interessante você ver até personalidade. Eu tive oportunidade de dar aula na Alemanha, enfim, quando a gente via as diferentes culturas, isso impacta até na forma de você tratar o paciente, a forma de você se posicionar, a forma de você dar uma opinião, a forma de ouvir ou não sua opinião. Então não vou falar, mas tem algumas populações que são mais teimosas. Você vai e ensina, não, vou fazer do meu jeito aqui, acabou. Entendeu? Tem pessoas que são mais receptivas, enfim. Doutor Frederico, além de ser médico oncologista, você também trabalha na gestão de saúde. O quanto a gestão da saúde pode ser benéfica para a sociedade? É uma área que eu gosto muito, Elisângela. Obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente traz a oportunidade de trazer mais felicidade, mais qualidade de vida, mais cuidado para toda a nossa população. Frente ao congresso que nós estamos agora, o Congresso Internacional de Urologia, a gente fala muito em tratamento, em inovação, e a gente fala muito do tratamento individualizado. Quando a gente vai para a gestão, seja ela pública, seja ela privada, a gente passa a transformar também diretamente grande parte da população, com várias ações. E um desafio muito grande que eu me preocupo, que eu acredito que nós temos que ter frente ao nosso país, é a gente trazer a disponibilidade, trazer a toda a população, trazer mais igualdade para toda a nossa população e acesso à medicina. E um dos principais pilares que eu acredito que é para levar esse acesso é a gente trabalhar bastante na educação. Por isso, se eu tivesse que deixar um recado para a população, elas têm que cobrar sim dos gestores, elas têm que cobrar dos políticos. Eles precisam investir em educação, seja o vereador, o prefeito, o deputado, o senador. É lógico que o resultado é a longo prazo, vai ser para nossas gerações, mas isso é muito importante para o desenvolvimento da nossa sociedade. Falamos muito que a população está mais longeva. Como vocês, qual é o conselho que vocês têm para a pessoa viver melhor hoje, né? Porque acho que é muito importante. A gente está falando de educação aqui, educação é fundamental. O que as pessoas devem fazer para viver cada vez melhor? Tem até uma curiosidade. Mês passado eu li a capa de um jornal do início do século passado, em 1904, e era assim,
Velhinha de 44 anos perde o controle do carro e bate em uma casa. Velhinha de 44 anos. Então, 44 anos hoje é jovem. Então, graças à educação, aos avanços, à melhoria da qualidade de vida, cada vez mais, assim, hoje a gente tem pacientes de 70 anos jovens, muito bem cuidados, tá? E o que fazer para chegar lá? Não é remédio, não é ir no médico. O médico ele vai tentar diagnosticar precoce e orientar, mas é cuidar da sua saúde de forma de exercício físico, alimentação saudável e redução de estresse. Não tem uma saída fácil, não tem um remédio, não tem uma pílula. Ali, na maioria das vezes, em algumas situações, são vendidas fórmulas milagrosas, não existe. Então, você tem que fazer a sua parte, você tem que se cuidar. Uma vez eu ouvi uma analogia muito interessante. Um empresário chegou e perguntou o seguinte: escolha o melhor carro que você quiser para você ter. E eu vou te dar com 15 anos. Falou para o filho. A filha, pai, eu fiquei pensando e tal. Eu queria uma Ferrari, mas qual que é a pegadinha? Você vai viver com aquele carro até o resto da sua vida. E assim é o nosso corpo. Se você não der manutenção, se você não tiver cuidado, aquele carro pode ser o melhor possível, mas daqui a 2, 3, 4 anos ele já está velho, já está quebrado e já está ultrapassado. Agora, se você der manutenção, aí que vem a diferença do velho para o vintage. Aí você vai ter um carro e pagar milhões de reais numa Ferrari da década de 60 e 70. Ah, é muito mais caro do que um carro mais moderno. Agora a gente está falando sobre esse papo tão rico, né? E a gente tem médicos aqui renomados, como eu já falei, como vocês perceberam. Temos o doutor Frederico, que é de Goiânia, temos também o doutor Auros, que é de Piauí, e também o doutor João, que é do Mato Grosso do Sul. E tem muita gente que fala, preciso ir para São Paulo, por exemplo, que é a capital, para fazer algum tratamento. Hoje, a gente tem profissionais qualificados como vocês em diversas regiões do Brasil, né? Como é que vocês veem o tratamento além do eixo Rio-São Paulo? Eu acho que o que você falou é importante, assim, porque muitas vezes é cultural, né, brasileiro, né, e tratar em São Paulo, e tratar no Rio, né, até nas novelas, a gente percebe isso aí, inclusive lá na minha região foi feita a novela que é o Pantanal, e na novela do Pantanal ele pega os personagens da novela, pega o avião e vai pro Rio tratar no Rio as doenças, tá na novela isso daí, né? Então é cultural, né? A gente sabe que assim, o acesso hoje à educação, como o Dr. Frederico falou, que é muito importante, né? Nós três estamos ligados na educação, né? O Dr. Auros, ele é professor de pós-graduação em cirurgia robótica. Eu sou coordenador da residência médica em urologia lá no Hospital Universitário em Campo Grande. E a gente tem democratizado o acesso ao ensino, né? O Dr. Auros tem a plataforma, tem o DocDu, que é essa empresa também para democratizar e melhorar o tratamento em tumores, né? Então, eu acho que isso é importante, a gente formar bem os novos profissionais, que serão eles que vão tratar da gente e tratar dos nossos familiares, possivelmente, né? E a gente tem hoje em dia, no Brasil inteiro, grandes profissionais. E dentro da nossa especialidade, que é a urologia, nossa especialidade é muito séria, a gente tem uma sociedade envolvida, e dentro dessa sociedade tem um grupo chamado de Comitê de Ensino e Treinamento dessa sociedade, que vai e regulariza e também fiscaliza todas as instituições Eles são bem formadoras sérios, muito sérios. de novos profissionais da área. E a gente está lá para tentar cumprir todas as exigências e conseguir formar bem os nossos profissionais. Outro ponto, a tecnologia. Muitas vezes a tecnologia estava restrita aos grandes centros. Hoje a tecnologia já está mais democratizada, né? Um exemplo na minha cidade, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente já tem cirurgia robótica, a gente já tem laser de alta potência, a gente consegue fornecer o que de melhor tem na nossa especialidade para os nossos pacientes. E além de ter também profissionais que conseguem atuar dentro dessa área tecnológica. Então, a gente tem uma formação, né? Eu sou proctor em cirurgia robótica, o Dr. Auros também, né? A gente, inclusive, além de fazer as cirurgias, a gente forma os novos profissionais para atuarem nessas cirurgias tecnológicas, o robô, laser de alta potência, cirurgia minimamente invasiva, outras. Então, graças à tecnologia, graças à evolução da medicina, graças aos gestores de saúde,
A gente pode fornecer isso para os nossos pacientes, isso é um privilégio para todos. Então, todos ganham. Os gestores ganham, o profissional de saúde que atende ganha e principalmente o nosso foco que é o paciente. O que é legal, assim, e o que mudou muito isso, e num curto espaço de tempo, foi a internet, o YouTube e outros canais. Então imagina, eu fui dar uma aula outro dia e contei uma curiosidade que é surreal para a nova geração. Como é que a gente lia um artigo científico quando eu comecei a faculdade? A gente ligava para São Paulo, para a biblioteca, para a Bireme, pedia o artigo, o bibliotecário ia, tirava a cópia do artigo, você pagava caro para um artigo, mandava ele por e-mail e depois de 2, 3 semanas você recebia para ler um artigo. Hoje em dia, para ver uma cirurgia, como é que você fazia? Você tinha que viajar para São Paulo ou viajar para Nova York, para Paris, para acompanhar um cirurgião e só daquela forma você via aquele cirurgião operando. Hoje você aprende cirurgia pelo YouTube. E as cirurgias é, 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 são transmitidas. Assim, hoje a gente opera no ambiente virtual, ou é laparoscopia, ou robótica. Então, tudo que eu estou fazendo é democratizado, está sendo gravado, a gente apresenta em aula. Então, hoje eu aqui, eu consigo ver cirurgiões do mundo todo operando. Em Teresina, em Goiás, no Mato Grosso do Sul. Outra coisa, quando um artigo é publicado, o- imediatamente eu já recebo uma mensagem no celular que ele foi publicado. Você tinha que pagar caríssimo para isso. Hoje as plataformas estão democratizando. Então, imagina que sai um estudo, o Twitter, o X, né? Ele já mandou um aviso, olha, o estudo foi publicado. E até a forma de você medir o impacto desse artigo, no passado era só publicações. Hoje em dia, cada vez mais eles estão usando as tweetadas. Então, hoje a gente está num mundo completamente globalizado e assim e totalmente interativo. Então, antes a gente tinha informação nos grandes centros, não, hoje tem em todo lugar, quem quer, que também é outro ponto que eu queria tocar. O Brasil, como ele é muito aberto e assim as legislações são bem assim, não são tão firmes, a gente cada vez mais está tendo especializações de final de semana, cursos de final de semana, pós-graduações de final de semana. E porque os gestores entenderam que eu precisava ter uma quantidade muito grande. Hoje o Brasil talvez seja o número 1 de faculdades de medicina do mundo. Eu acho que está ultrapassando a China. Só que qual que é a qualidade das pessoas que a gente está formando? O que que a gente vai deixar de legado, de qualidade para a nossa geração? Então, nesse meio todo, a gente tem profissionais espetaculares em todos os locais, mas também tem profissionais que optaram por atalhos. Então, o mais importante para a sociedade na sociedade com certeza tem um cara muito bom, muito bem formado. E é esse profissional que deve ser valorizado. E, com certeza, a melhor pessoa para te indicar, às vezes, é até um colega médico. Pergunte, você tem um amigo médico, pergunte, cara, quem que é que você confia nessa especialidade? Porque isso faz diferença. Tá? Tem profissionais muito bons que ainda não estão nas plataformas digitais, ainda não se posicionaram do ponto de vista de marketing, de posicionamento no mercado digital. E às vezes não é o que tem mais consultório mais forte e é o melhor, entendeu? Então, assim, essa é, é, divulgação é importante, mas a comunicação entre os colegas também é muito importante. A gente vê quem que é o ético, quem que trabalha direito, quem que opera bem, quem tem bons resultados, quem que está preocupado em você ou quem está preocupado em vender. Eu acho que é essa a dica que eu queria dar. E justamente, né? Não existe um milagre. Aquilo que é muito fácil, aquilo que mostra uma transformação. Nós vimos isso muito com reposição hormonal agora, recentemente. E a mensagem que eu acho que nós temos que ter é o cuidado. Da mesma maneira, existe a velocidade de informação dentro da internet, e às vezes a pessoa querendo vender a todo custo um serviço, algo às vezes que beira até um pouco a ética. Então, procurar alguns canais que tenham segurança, no caso de médico, fazer avaliação no site do Conselho Regional de Medicina, então sites, e justamente ter a referência também desses profissionais. Realmente eu fico feliz até em relação ao Congresso, porque a gente começa a perceber que nós temos, sim, no todo o país, profissionais bons e ainda profissionais capacitados, com experiência, que se adequam, que se equilibram da mesma maneira até com profissionais internacionais. Então, como nós dissemos no início, não tem nada que deixa
a desejar, desde formação, de capacidade técnica, de estudo e de tecnologia frente aos tratamentos, no caso da urologia, que nós vemos mundialmente. O Conexão Saúde está um papo super bom aqui. Adorei aprender mais sobre essa área tão incrível, mas a gente está chegando no finalzinho, então queria que vocês deixassem as considerações finais. Também pode divulgar as redes sociais. Bom, primeiro agradecer o convite, é um prazer estar aqui, né? A gente tem uma vida muito atribulada, tem muitas atividades para fazer, a gente chegando de viagem, tem congresso, tem família, então a gente tem essa oportunidade de rever amigos, o congresso também é isso, né? A gente fazer essa conexão, né? Esse networking, rever os grandes amigos que a gente tem, que tem 2 amigos aqui de longa data, então tá aqui num ambiente descontraído, de conversa técnica, científica, mas também de conversas relacionadas à nossa amizade, né? Então, agradecer a oportunidade. E eu acho que a gente tem visto uma medicina um pouco diferente, né? Assim, a evolução está muito rápida. A gente teve uma palestra do CEO da Google agora falando sobre essa evolução tecnológica, como que vai ser. E é importante nós profissionais, né? Além de formadores de opinião, como é o Dr. Auros, o Dr. Frederico, a gente está sempre atualizado. Então, isso é importante. A gente está em congresso, está vendo novas tecnologias, está fazendo o que há de melhor para o nosso paciente, está interagindo, estamos em ambiente científico, em ambientes que são produtivos, né? Eu acho que é importante a gente estar aqui nesse momento, inclusive discutir, democratizar toda essa informação que a gente recebe, a gente tem que repassar, que isso é importante. Vou repassar para os meus residentes. Quando eu chego lá, eu já tenho 3 grandes aulas que eu vou falar sobre o que aconteceu de melhor nos congressos. As empresas já estão pedindo, os próprios colegas e os residentes. Então, isso é importante, a gente chegar lá falando o que tem acontecido de melhor para todos também terem acesso. E logicamente que estar envolvido, né? Isso para mim é um prazer, né? Eu sempre, ao longo da minha formação, eu privilegiei estar fazendo tudo que há de melhor para a gente fornecer isso para todos, né? E estar envolvido nesse ambiente. Então, agradecer tudo, agradecer realmente a esse papo que foi muito produtivo. E quem quiser avaliar mais sobre as minhas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, tudo é Dr. João Juvenis, será bem-vindo, né? E se precisar de também interagir lá, a gente responde todo mundo. Sem dúvida. Então, como o João falou, assim, a medicina é uma ciência de verdades transitórias. Então, principalmente na oncologia. Então, toda hora é um artigo diferente, é um tratamento diferente. Então, se você não está atualizado, o que você acha que sabia já ficou no passado e já está errado. Então, esse momento é um momento que a gente para, não se desliga totalmente, mas a gente agora se volta realmente a fazer toda essa revisão, acompanhar tudo assim, de novidades e encontrar os amigos, porque assim, além da parte científica, óbvio, tem a parte de diversão, de estar acompanhando a vida pessoal de cada um, de colocando a conversa em dia, mas mesmo nesse momento de colocar a conversa em dia, a gente está aprendendo. Porque cada um tem uma experiência própria que não está publicada no artigo. Cada um tem uma vivência própria que não está lá. E essa vivência do dia a dia também é muito importante. Esse feedback de saber como você faz, qual que é a sua opinião sobre o tratamento, sobre o artigo, que cada um vai ter e na prática como é que funciona. Uma coisa é o que está sendo publicado, outra coisa é o que está na ponta, na prática. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, Fred, Elisângela e João aqui. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e relembrando e batendo um papo. Sou eu quem agradece, Elisângela, João, Auros. É uma oportunidade muito boa, até meio meu sono, de estar lembrando nossa amizade já há 20 anos, né, e sempre reencontrando. E sempre que a gente encontra as pessoas, Auros, eu gosto muito, a gente sempre deixa um pouco da gente Sim, e leva um pouco daquela pessoa, um aprendizado que nós temos. Então, essa oportunidade que vocês nos deram, frente ao dia a dia de nós, do Congresso, a Elisângela, que nos ajudou bastante. Então, fico muito feliz a gente estar junto, relembrando e trazendo um pouquinho mais de informação para toda a nossa população de todo o nosso Brasil. Dr. Frederico, Auros e Dr. João, muito obrigada pela entrevista. Foi uma honra para mim estar aqui com vocês. Aprendi muito
E o Conexão Saúde fica por aqui, um programa idealizado pelo Dr. Frederico Xavier. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, deixe suas dúvidas aqui nos comentários. Até a próxima!